E um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. E Zacarias, vendo-o, turbou-se, e caiu temor sobre ele. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar, até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Graça e paz a todos. Nesse vídeo, eu quero dizer que a vitória ou a derrota estão na sua língua. E eu já venho falando isso há um tempo. E eu sei que parece repetitivo e às vezes até chato, porque eu sempre falo isso. Mas eu preciso repetir para você entender. Está escrito: a fé vem pelo ouvir. Então, quando você entender que realmente a sua língua cria realidade, você vai ter uma base para se ter uma vida vitoriosa. Então eu venho repetindo: palavras são sementes, palavras são sementes. Palavras e pensamentos criam realidade. Aí você pensa: que cara chato, mas não é. Se você soubesse o poder que tem sua língua, você ficaria mudo, você não ia falar mais nada, se você soubesse realmente o poder que sua língua tem para criar realidade. E não sou eu que estou falando isso, são as escrituras. Mas parece que as pessoas não entendem, porque é muito mais fácil permanecer falando o que fala. É muito mais fácil permanecer reclamando da vida. É muito mais fácil permanecer murmurando e fofocando sobre a vida alheia. Faz uma pesquisa, vai no Google, digita lá versículos que falam sobre a língua, vai aparecer uma infinidade de versículos. E se você parar para ler, analisar, você vai ver a capacidade que sua língua tem de destruir sua vida. Então, ou você fala com a boca de Jesus Cristo, que é a realidade perfeita, ou você fala com a boca de Satanás, que é a falsa realidade. A realidade onde existe doença, tristeza, escassez, depressão. Tudo isso aí é uma falsa realidade criada pelo inimigo. Mas você prefere acreditar nisso, no que é falso, do que no que é verdadeiro. Não só você, né? Nós, na verdade. Eu também estou incluso nisso. Todos nós somos incrédulos. Fomos chamados de geração incrédula, né? Então vamos voltar agora para fazer o estudo do que eu li no início do vídeo. Lucas, capítulo 1, versículo 13 em diante. Mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. Aqui a gente vê que Zacarias estava orando para ter um filho, e o Senhor enviou o anjo para dar resposta a ele. Até aqui tudo bem. Então vamos continuar. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá adiante dele no espírito e poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos, e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho, e minha mulher avançada em idade. E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir.
Essa passagem aqui do livro de Lucas, se a gente parar para analisar, é um reflexo de como nós somos. Ela mostra o real motivo de por que tantos cristãos oram e não conseguem alcançar aquilo que estão pedindo. Não conseguem alcançar a vitória. Aí você pergunta, mas por que você está falando isso? Vou explicar. Zacarias, ele estava orando a Deus para que Deus desse a ele um filho, junto com sua mulher Isabel. Mas quando o Senhor enviou o anjo para avisar ele que a oração dele tinha sido ouvida, o que ele disse quando o anjo falou que ele teria um filho e que o filho dele seria grande diante do Senhor? Versículo 18. Disse então Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E é aqui que está o problema. É aqui onde muitos erram em seus pedidos. Porque ele estava orando a Deus, mas quando ele recebeu a resposta, ele duvidou. Ele disse: Eu já sou velho, minha mulher também já é velha. Como que eu vou ter esse filho? Como que minha mulher vai dar à luz se já é tão avançada em idade? E é aqui onde nós temos que nos colocar no lugar de Zacarias, onde você tem que analisar: será que eu sou igual a Zacarias? Vou dar um exemplo. Vamos dizer que você está orando a Deus para que você consiga um emprego. Você ora, você pede, e lá na oração você aparentemente confia. Mas aí chega alguém e pergunta: E aí, fulano, já conseguiu o emprego que você queria? Mas o que que a maioria das pessoas fazem? O que que elas respondem? Não, tá difícil. Eu acho que eu não vou conseguir porque hoje em dia não tá fácil conseguir um emprego. Aí vem a pergunta: como é que você confia no Senhor se você ora pedindo algo para Ele, mas logo em seguida você está declarando que não é possível? E será que tem algo que é impossível para o Senhor? Existe alguma coisa que é difícil para Deus? Me responde isso: existe algo que é difícil para Deus? Existe alguma limitação para aquele que criou todas as coisas? Tudo que você está vendo agora foi Ele quem criou. Então existe alguma limitação para Ele? Eu dei o exemplo do emprego, mas isso aqui vale para tudo na sua vida. Você está orando para receber uma cura, ou para algum parente seu receber uma cura de uma doença, mas se alguém chegar perguntando como é que você está, o que que você fala? É, tô doente, tá difícil, acho que eu não vou conseguir, o médico já falou que não tem cura, a doença já está muito avançada. Mas aí você esquece que por mais que você estava orando e pedindo a Deus a cura, você come do fruto dos seus lábios. Então você ora e depois você declara que você está doente, que você tem doença, você vai colher daquele fruto. É uma lei que não falha. Ela é usada para o bem e para o mal. Se você plantar o que é ruim, você vai colher o que é ruim. Você plantar o que é bom, você vai colher o que é bom. Palavras são sementes. Já falei isso várias vezes. E aí no versículo 19 está assim: E, respondendo o anjo, disse-lhe: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. E eis que ficarás mudo, e não poderás falar até ao dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não crestes nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Então, por que eu falo que palavras criam realidade? Veja aqui a consequência de Zacarias não ter acreditado nas palavras do anjo. Ele ficou mudo, não pode mais falar. Por quê? Porque o anjo sabia que palavras criam realidade, então se ele continuasse falando, ele estaria declarando uma realidade falsa. Ele ia falar: Eu não posso porque eu já sou velho, minha mulher também já é velha, então eu não vou poder ter esse filho. Por isso o anjo deixou ele mudo até o dia em que João nasceu. Então, para que a vontade de Deus fosse cumprida, Deus deixou ele mudo, porque ele orava ao Senhor, mas com a língua negava que confiava no Senhor, que confiava em Deus. E o mesmo somos nós, o mesmo é você. Se você ora ao Senhor pedindo cura para sua doença, você tem que agir e falar como se já tivesse recebido. Se alguém chegar perguntando: Como é que você está? Você está melhor? Você tem que responder: Claro, já estou melhor. Nossa, nunca tive tanta saúde. Já recebi minha cura, tenho saúde perfeita. Não existe ninguém com mais saúde do que eu. É assim que você tem que agir. Mas não, nós preferimos ficar nos lamentando.
Não, tô assim, tô doente. O médico falou que não tem cura, que eu vou ter que viver à base de remédio a vida toda. Entende? O que é isso? Isso é uma realidade criada pelo inimigo. E se você parar para analisar aqui, olha o que fala aqui sobre o filho de Zacarias que iria nascer. Porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então Zacarias nem acreditava que ele teria um filho, mas os pensamentos de Deus para com ele já eram bem maiores do que ele imaginava. Deus já imaginava para ele um filho que seria grande diante do Senhor. E é por isso que lá em Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, está escrito assim: Pois os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, declara o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Então, muitas vezes você está pedindo algo e, na verdade, Deus imagina algo muito maior para você. Mas por causa da sua língua, por causa da sua incredulidade, porque você gosta de declarar a falsa realidade criada pelo inimigo, você acaba não alcançando isso. Bom seria que Deus nos deixasse mudos também. Por isso que, se eu não me engano, foi no primeiro vídeo, eu falei para você fazer um jejum de palavras. Faça esse teste, tente fazer um jejum de palavras e veja se é fácil, veja se você consegue só falar o que é necessário. Veja se você consegue não murmurar. Veja se você consegue não declarar a falsa realidade criada pelo inimigo. Você já percebeu o quanto é difícil. Por isso que está escrito que a língua é um fogo. É o mundo de iniquidade, né? Se eu não me engano, está escrito lá em Tiago. E olha o que está escrito aqui em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Tá vendo quais são os pensamentos do Pai para nós? Mas por causa da nossa língua, por causa da nossa incredulidade, nós não conseguimos alcançar as coisas. Nós não permitimos que o Senhor execute os seus planos em nossa vida. Se ele não tivesse deixado Zacarias mudo, nunca que esse filho ia nascer. Por quê? Porque Zacarias ia estar criando aquela realidade, por causa de sua incredulidade. Ele iria estar falando que ele é velho demais e que a esposa dele também era velha demais e não poderia ter filhos. Olha o que está escrito aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 10. Pois, quem quiser amar a vida e ver os dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios de proferir mentiras. Nesse caso aqui, qual era a mentira de Zacarias? A mentira de que ele não poderia ter filho porque já era velho, porque a esposa dele já era velha. Essa era uma mentira que Satanás estava fazendo ele acreditar, quando na verdade os planos de Deus eram muito maiores para ele. Então a mensagem que eu quis passar nesse vídeo é essa: pare de acreditar na falsa realidade, pare de declarar, de proferir mentiras com sua língua. Você não está doente, você tem saúde, você tem emprego, você tem felicidade, sua família é feliz, você não tem depressão, você já venceu. Só é necessário que você acredite, profetize. Profetize baseando-se nos pensamentos que Deus tem para nós. E pode ter certeza que Deus não quer que você tenha doença, Deus não quer que você tenha tristeza, Deus não quer que você tenha escassez, Deus não quer que você tenha depressão. Ele não quer nada disso. O que Ele quer é que você seja vitorioso, que você seja feliz pelo Espírito que Ele nos deu, que é um Espírito incorruptível. E você só precisa declarar, só precisa plantar essa semente. E pode ter certeza que no tempo certo você vai colher, porque está escrito que o que o homem semear, isso colherá. Então, esse foi o vídeo. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Se inscreva no canal, deixe o like e que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês. Até o próximo.